E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E eu vou mostrar para vocês, através da vida de Eliseu, sobre essa dependência de Deus. Eliseu, gente, ele é um profeta, um dos profetas que aparece na Bíblia, talvez um dos maiores. Se a gente olhar, por exemplo, em termos de ministração profética, talvez ele não seja, porque tem Isaías, você tem Jeremias, você tem caras que têm uma obra profética grande. Mas em termos, por exemplo, de fazer milagres sendo profeta, ele abaixo de Jesus, eu acho que o cara que tem mais milagre narrado na Bíblia é Eliseu. Ele é um cara... Esses dias no grupo de leitura que a gente tem um grupo que lê a Bíblia todos os anos, né? Então, agora a gente está passando esses dias exatamente pela vida de Eliseu. E eu procuro sempre estar atento a isso, irmãos. Quando eu vou trazer a mensagem do domingo, os irmãos, quantos aqui estão no plano de leitura anual da Bíblia? Puxa, é mesmo? Glória a Deus. Que bom. A gente lê a Bíblia todos os anos. Isso já tem aproximadamente 5 anos que a gente vem fazendo. E agora a gente está passando exatamente pelo segundo livro dos reis ali e tal. E eu tento estar sensível para tentar trazer também, às vezes, fazer uma conexão ao que a gente está lendo com a mensagem que a gente ministra aqui, para tentar manter tudo conectado. Afinal de contas, não deixar nada muito autônomo, né? Então a gente tenta manter isso. Mas Eliseu é esse cara. E ele é um cara que ele veio como um sucessor de um outro grande profeta. Vocês sabem quem é, gente? Elias. Vocês já viram falar de Elias também na Bíblia? Pronto, são caras fantásticos, né? Com feitos fantásticos, tremendos. E o engraçado é que o nome deles, assim, a forma como é escrito o nome deles é muito parecida, né? Eliseu e Elias. Na língua portuguesa não fica tanto, mas na língua hebraica fica muito parecido, porque parece até que é meio que um trocadilho, assim. E um foi sucessor do outro. Eliseu foi sucessor de Elias. Mas Eliseu não sabia disso. Ele não nasceu sabendo que ele seria sucessor de Elias. Mas quem tinha um projeto para a vida dele? Deus. Primeiro ponto que eu quero que você guarde com você é que se a gente quer ser dependente de Deus, a gente precisa compreender que Deus tem um plano para a nossa vida. Que beleza, você nasceu, você não se entende muitas vezes direito quando você já nasce no meio de uma família, você já nasce numa cidade, você já nasce no meio de um povo, você não tem muita opção nesse sentido. Você já olha para o lado, fala, quem são essas pessoas aqui? Você vai aprendendo ali quem são, mas você precisa entender que ainda que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito para você. Nós não somos frutos de um acaso, de um acidente, não. Ainda que você olhe e fale assim, mas eu fui, porque minha mãe me fala que foi um negócio, um acidente que teve e tal. Mas ainda que ela pense isso não é o que está no coração de Deus. Deus usou talvez esse acidente para te trazer até aqui, ao mundo. E você precisa confiar nisso, amém? Então Eliseu não sabia. Eliseu era um cara que lidava com a roça, com a fazenda, com o dia a dia do trabalho, de roça. E a gente vai ler aqui, vamos abrir primeiro, em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que é o primeiro momento onde o nome de Eliseu aparece na Bíblia. Pai, nos ajuda a sermos dependentes de Ti. Ajuda a gente a pegar essa agonia que a gente tem, essas necessidades todas que a gente tem. Às vezes de autonomia demais para tentar andar de acordo só com a nossa própria cabeça e a gente acaba quebrando a cara muitas vezes. Corrige isso.
Também se tiver alguém, Pai, dependente, viciadamente de qualquer outra coisa ou pessoa, que essa noite seja noite de libertação aqui, Pai, em nome de Jesus. Porque sabemos que a única dependência que realmente não traz consequências ruins é quando a gente depende de Ti. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Acharam aí? Capítulo 19. Versículo... Não, peraí. Calma. É 19 e 16, não é não? Aqui, é isso mesmo. Bom, você, é só fazendo uma contextualização. Elias está enfrentando um momento difícil na vida dele. Ele estava numa caverna, ele estava meio deprê, ele estava complicado, e Deus visita ele e tira ele daquela caverna para falar para ele que ele ainda tinha um projeto ainda a concluir através da vida de Elias. Porque não é porque você é profeta, porque você tem Deus, que você não passa por momentos de lutas e dificuldades. Tem hora que você emburaca mesmo, que só Deus na causa. E foi o que aconteceu com Elias. E Deus foi lá em Elias para poder falar com ele. Quando Deus tira Elias da caverna que ele estava, aí Deus vai falar com Elias o seguinte, fala assim: ó, Elias, tem muita coisa ainda, você pensa que você está sozinho? Tem não, eu separei outros 7.000 profetas que não se dobraram. Eu ainda vou te fazer ungir pessoas. E é aí que ele vai falar de Eliseu. Olha só o versículo 16, que Deus falando para Elias a respeito de quem? De Eliseu. Diz assim: então, vamos do 15. Então o Senhor lhe disse: vai, volta para onde vieste, para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás Azael, rei sobre a Síria. Veja que os reis eram ungidos por quem? Por Deus, através da vida dos profetas. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu está onde nessa hora que Deus está falando com Elias? Está lá, vivendo a vida dele. Não sabe de nada, inocente, como diz a história. Está vivendo a vida dele. Talvez dentro do coração dele, orando, apresentando a vida dele, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que é que eu vou ser da minha vida? Senhor, as coisas que a gente faz. Senhor, o que é que vai ser de mim? Senhor, o que é que tu tens para a minha vida? Talvez ele estivesse orando, mas ele jamais imaginaria no que é que ele se tornaria. E aí Deus disse para Elias: vai lá e unge também o quem? Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ou seja, para não confundir, porque Eliseu podia ter vários, né? E ungirás para ele ser profeta em teu lugar. Aleluia. Olha só. A partir dali, o profeta Elias tinha uma informação de onde? Dos céus. Sim ou não? É assim que funciona, irmãos. A nossa vida aqui, ela é uma resposta ou um cumprimento daquilo que Deus libera dos céus. Amém ou não? Se Deus tem um propósito na minha vida, Deus libera dos céus esse propósito para mim. Quem recebeu a palavra é Elias. Para ir até quem? Eliseu. Vamos lá. Aí a história continua. Versículo 19. Elias partiu dali e encontrou quem? Eliseu, filho de... que fazia o quê? A gente vai ter que cantar essa música no final do culto, viu, pessoal do louvor? Essa aqui, ó, vocês vão ver agora, ó, vê se vocês lembram. Quem já conhece já vai sacar, ó. Que ele estava arando com o quê? 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 10ª
Segundo, eu não sou numerologista nem nada disso, mas isso aqui é interessante esse número 12 aqui, com a questão também dos 12 apóstolos e o chamado dos apóstolos. É interessante essa. É só. Não leva isso também muito a. É só. Às vezes tem esses detalhes assim na Bíblia que eu acho interessante fazer essas pontes. Vamos lá. Não estou dizendo que é isso, tá, irmão? Só que às vezes tem esses links, tá? Ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e fez o quê? Lançou sobre ele a capa. Algumas versões dizem o manto. Se você é tradicional, para você é capa. Se você é pentecostal, para você é manto. Amém ou não? Para você é o que então? Tá vendo? É isso que a gente quer. Cada um entenda seu negócio. Deus tem um manto contigo, amém ou não? Deus tem um manto na tua vida, amém ou não, pessoal? O Senhor está derramando e lançando sobre ti uma capa hoje, amém ou não? Amém? Então creia em nome de Jesus. Veja, irmãos, lembra que Jesus falou? Jesus falou, não foram vocês que me escolheram. Tudo que eu falar aqui, eu vou fazer pontes com Jesus, porque o centro da nossa vida não é Eliseu, é quem? Pronto. Mas é para vocês verem que Jesus está operante e as coisas de Deus vêm sendo ensinadas mesmo antes. Eliseu viveu muitos anos antes que Jesus. Tá certo? Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Aqui dentro, há pessoas escolhidas de Deus. E os que são de Deus ouvirão a voz de Deus e responderão, amém ou não, irmãos? A gente prega, mas não é a gente que faz dentro do seu coração a resposta ser gerada. Não tem como fazer isso. A gente pode pregar a palavra, anunciar. Ele jogou sobre ele o quê? O manto. O profeta jogar o manto sobre alguém, naquele momento, significa que ele estava chamando aquela pessoa para caminhar com ele e para ser o seu discípulo, caminhar junto. Ele lançou o manto, mas precisava haver uma resposta de quem? De Eliseu. Elias lançou o manto, mas ele precisava o quê? Responder. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque tem respostas. Quando ele jogou o manto, Eliseu já deveria conhecer a história que rodava por ali. Se alguém um dia, um profeta, jogar um manto sobre você, acabou, velho. Você... Ele está ali chamando. E aí? Eliseu chega e ele vê aquele manto sobre ele. Veja esse manto. Segura o manto, porque esse manto vai estar do início até o fim aqui dessa mensagem. Joga o manto. Eliseu diz assim, olha o que diz o texto. Vamos lá, você está acompanhando a leitura comigo? Jogou sobre ele o manto. Então ele, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse, deixa primeiro eu beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Algumas versões dizem, o que foi que eu fiz contigo? Ou seja, eu te chamei. Você quer depender de Deus? Você tem que estar disposto a deixar tudo. Talvez esse seja o ponto mais chocante, irmãos. Qualquer pessoa que deseja seguir a Cristo não pode ter ninguém acima de Cristo em sua vida. Amém ou não? Entende isso ou não? Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de teologias, não estou falando nada disso. Eu estou falando da relação com Cristo. É desse jeito aqui, ó. A gente vai ver isso quando Jesus passa pelos discípulos que tinham pescado, e ele disse assim, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens.
E aqueles caras também largaram seus barcos e seguiram a Jesus. Levi, Mateus, estava na tesouraria. E Jesus passou por ele e ele disse: vem e segue-me. E aquele homem largou tudo para seguir Jesus. Deixa eu dizer para você, Alex, você está dizendo o quê? Que eu vou ter que largar meu trabalho, largar meu emprego, largar minha vida, meu futuro, o que eu faço agora? Entenda o que eu estou querendo dizer. No caso de Eliseu, foi deixar literalmente tudo mesmo. Mas isso aqui representa você deixar de lado o seu próprio plano, aquilo que você mesmo está construindo para a sua vida, e dar lugar para aquilo que Deus quer construir na sua vida. Quantos entenderam isso, irmão? Que não tem como a gente viver dependência de Deus se eu não estiver disposto a renunciar àquilo que eu mesmo estou construindo para mim. O texto é tão sério, que aí vem a música que a gente canta, que ele diz assim, ó, ele voltou, versículo 21. Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. Se eu tivesse lá, eu estava nesse churrasco. E com o jugo dos bois, assou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Ele pegou aquela estrutura que ele já tinha montado do futuro dele, ele quebrou as carroças, tocou fogo nas carroças, a música que a gente vai cantar no final, fez um churrasco, cortou os bois todos, distribuiu para todo mundo. Sabe por que ele está fazendo isso, gente? Porque ele não queria ter para onde voltar. Quando você quer servir a Jesus, tem posições que você precisa tomar na sua vida. Apesar de eu ter crescido num lar cristão, eu passei muito tempo, irmãos, sem compromisso nenhum com Deus. No dia que eu tomei minha decisão mesmo de seguir Jesus dentro da minha vida, eu precisei tomar providências de também queimar coisas, deixar coisas para trás. Tem gente que não entende isso, e aí não consegue nunca se firmar nos caminhos do Senhor. Porque quer seguir a Cristo, mas quer trazer consigo toda a outra vida e todo o outro propósito que tinha para si mesmo. E não dá para você viver com Deus desse jeito, não dá para depender de Deus desse jeito. Olha, Deus tem um plano para você, um propósito, que é muito mais do que o que você imagina e pode pensar. Quantos creem nisso? Agora você só vai vê-lo e vivê-lo a partir do momento que você estiver disposto a renunciar a tudo. Eliseu, antes de ser o Eliseu, alguém podia olhar para ele e falar assim, tu é um nada, velho, tu só faz servir esse cara, tu só faz andar do lado desse cara, tu não serve para nada, para ir, ó, tudo é Elias, tu é nada, tu é só um garotinho de recado, tu virou nada, tu largou tua empresa lá, tu largou isso, aquilo, outro, tu largou tua história, tua vida, para se tornar isso. Mas eu vou te dizer, meu irmão, Deus não vai te exaltar enquanto não te humilhar onde precisa ser humilhado. Deus não vai levantar você enquanto você não passar pelo processo que Deus tem na sua vida. E se alguém quiser seguir a Cristo, irmãos, Jesus não escondeu isso de ninguém. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Jesus não escondeu de ninguém. Jesus disse, olha, se alguém amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, mas eu amo muito. Ele falou. Pô, deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe, não tem problema. Mas os caras que falaram assim, deixa eu ir sepultar meu pai e minha mãe primeiro, Jesus disse, não. Dar um beijinho, se despedir, beleza. Mas empreender toda a sua vida naquele sentido ali, não, Jesus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus não está dizendo que a gente não tem que cuidar de pai, de mãe, de filho, de esposa, que a gente vai sair, depender de Deus. Não confunda as coisas. Depender de Deus não é você ser imprudente, irresponsável, ou você chegar e tudo você dá desculpa que está fazendo para Deus, que Jesus inclusive fala sobre isso.
de pessoas que usavam a desculpa do reino de Deus para não dar assistência aos seus. Por que você não deu auxílio para sua mãe? Ah, não, porque eu estava cuidando das coisas de Deus. Não pode. Você tem que cuidar dos seus. Se você não cuida dos seus, você está errado. Mas o que é que está acontecendo com ele aqui? Deus está reposicionando a vida dele. Sua história é outra. O que eu tenho contigo é outra dimensão, é outra história. Vai beijar seu pai e sua mãe? Vai rapidinho. Vai lá rapidinho e volta. Meu irmão, tem homem que casa com a mulher e não deixou pai e mãe, não. Quer entrar numa missão, que é um casamento, uma família nova, e não quer deixar pai e mãe. Mulher que não quer deixar pai e mãe, é o dia todo emburacado na casa da mãe e do pai. Você tem que ter sua vida. Você tem que ter sua vida com o seu marido. Eu vivi 2 anos e pouco no fundo da casa da minha mãe. A gente tinha o nosso canto. Entrava, fechava a porta. Foi um tempo que a gente precisou até construir nossa casa aqui. Precisou. Mas a gente tinha nosso canto de entrar e fechar nossa porta. Você tem que ter. Entenda que toda vez que você parte num projeto com Deus, coisas vão ficar para trás, pessoal. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Mãe, quem é mãe? Quantas coisas você teve que abrir mão para criar seus filhos, para ter seus filhos? Estou falando alguma mentira aqui, pessoal? Hã? Quanta renúncia de você. Por que tem um monte de mulher que fica hoje pirada com esse negócio de maternidade? Por causa disso. Porque uma mãe é uma revelação clara do que é um projeto tomando você por inteiro, não deixando nada de você praticamente. Isso é que é uma mãe. Vou até usar isso no Dia das Mães, na mensagem do Dia das Mães. Né? Interessante. Legal, gostei. Vou tomar nota. Já me poupa tempo de buscar a mensagem do Dia das Mães. Mas é isso. Toda vez que você se imbui num projeto, te toma de tudo. Você vê a pessoa, pô, fulano de tal passou no concurso, viu? Ah, foi. Aí você acha lindo. Vai conversar com a pessoa para ver as renúncias que ela teve para poder chegar ali onde ela chegou. Pô, fulano de tal tá magro. Ah, tá magro. Vai ver as renúncias que fulano de tal teve que fazer para ficar magro. Ah, fulano de tal tá bem, né? Investiu aí, tá trabalhando, não sei o quê. Vai ver as renúncias que existem no processo quando você está vivendo alguma coisa. Então, o que Eliseu está mostrando para nós é que eu não tenho como depender de Deus sem renunciar tudo que pode me trazer outras dependências. Aqui o texto está falando de pai e mãe e está falando de grana. Sim ou não, pessoal? Não foram as duas coisas que ele teve que deixar para trás aí? Pai e mãe, que é aquele amparo. Eu lembro que na minha vida, eu falei já umas 3 ou 4 vezes na minha vida de juventude, e várias vezes, nessas vezes aí, quem me ajudou foi quem? Papai, mamãe. Eu me apertei aí. É mesmo, rapaz? Como é isso aí, rapaz? Meu pai me chamava de Leco. É mesmo, Leco? Como é que foi isso aí, Leco? Vamos ver como é que a gente ajeita. Mas depois papai vai embora. Depois você tem que ter sua vida, você tem que ter sua responsabilidade. Os carros têm que ser queimados, os bois têm que virar o quê? Churrasco. Quem vive um projeto com Deus, tem gente, pô, que está casado, mas continua com contatinho de gente no telefone, curtindo foto de gente que teve relacionamento lá atrás, no Instagram. Tome vergonha! Poxa, está errado. Está errado. Toda hora que eu passo por esse assunto, vocês ficam tudo animadinhos. É engraçado, vocês são engraçados. Outro culto aqui, outro dia, quando eu passei por um assunto assim, nessa área, todo mundo aí, eita, né? É, né? O pessoal está dizendo que são as vítimas, ó, que se animam. Meu Deus, que maldade. Meu Deus. Vamos lá. Mas preste atenção. É sério, meu irmão.
Tem gente que já tomou na cara por agir dessa maneira. Aí está agora, Deus já deu nova oportunidade, já perdoou, está restaurando, está repetindo as mesmas coisas de novo. Está indo lá pegar os mesmos bois, os mesmos carros antigos para poder continuar usando. Você quer depender de Deus, meu irmão, minha irmã? Você tem que deixar para trás tudo. Você tem dependência emocional de homem, de mulher, de pai, de mãe. Ah, porque fulano de tal morreu, acabou minha vida. Que acabou sua vida? O que? Você está vivo aí agora, Deus te deixa eu vivo. Quem te sustenta é Deus. Para com isso. Deus é teu pai. Deus é tua mãe. Deus é teu irmão. Deus é teu marido. Deus é tua esposa. Confia em Deus. Deus é teu provedor. Confia em Deus, depende de Deus. Queimou tudo, fez um churrascão. Eu ia de picanha com Eliseu. Eliseu, meu filho, Deus te abençoe. Você está aí, isso aí, siga mesmo a picanha, por favor. Cada um, irmãos de nós, sabe. E você que está me ouvindo agora aqui, ou em casa também, você sabe coisas que Deus já te falou que era para ter você renunciado e você até agora não renunciou ainda. E por causa disso, o projeto de Deus na sua vida está impedido, está meia boca, está sem se cumprir. Por falta de renúncia da sua parte. Até quando? Até quando você vai deixar os teus vícios e as tuas dependências sugarem a tua vida e impedirem você de viver o que Deus tem preparado para você? Aleluia. Depender de Deus não é você ser irresponsável, imprudente. Depender de Deus não é você ser preguiçoso. E aí, como é que você está, fulano? Estou aí como Deus quer. Como Deus quer. Será que é como Deus quer mesmo? Será? Ou é como tu quer? Estou na dependência de Deus. Não se posiciona. A gente vai entender aqui hoje. O manto veio, não veio? Mas manto não faz nada, não. Quem tem que fazer é o cara. O manto inspira, o manto impulsiona. Mas quem tem que tomar a decisão sou eu. Amém ou não? O manto vem sobre o meu corpo. Mas quem tem que posicionar sou eu, na autoridade, na unção que o manto traz sobre a minha vida. Aleluia. Ele foi lá, fez aquilo tudo e depois passou a seguir e a servir Eliseu. Servir a Elias. Se a vida de Deus não está primeiro do que a sua própria vida, você ainda não está seguindo a Deus como você deveria. Você sabe o que é seguir a Jesus? É tipo como Eliseu está aqui seguindo Elias, ó. Seguindo e servindo. Amém ou não? Seguir a Jesus é seguir e servir. Seguir e servir. Eu acordo hoje, segunda-feira, amanhã, acordo segunda-feira, no meu dia. O que é que está batendo no meu coração? São todas as minhas coisas que eu tenho para fazer ou o que Jesus quer fazer no meio do processo onde eu estou envolvido com as minhas coisas? É o que está pulsando dentro de mim. Quando eu vou para o meu trabalho, eu entendo que eu estou indo para um lugar que Deus me levou, que Deus me plantou, para que eu possa ser um representante dele ali, do seu reino, da sua vontade. Eu acho que eu estou indo só para o meu ganha-pão. Acaba com isso. Queima essas carroças. Mata esses bois. Aprende que você está seguindo é a Jesus. Em cada instante da sua vida. Amém ou não, pessoal? Bom. Daqui a gente vai dar um pulo. E a gente vai agora para o segundo livro dos Reis. Veja quantos capítulos e quantas coisas rolaram
sem que Eliseu tivesse protagonismo nenhum. Só está pronto para protagonizar quem está pronto para ser coadjuvante. Amém ou não, pessoal? Você é testado, provado, é no secreto, é quando ninguém está olhando. Por que Deus escolheu Eliseu? Não sabemos, mas algo Deus viu. Por que Deus escolheu Maria? Não sabemos, mas algo Deus viu. Por que Deus escolheu Gideão? Não sabemos. A Bíblia está dizendo que ele estava malhando trigo no lagar, não sei o que, a gente fica, né? A gente faz as nossas conjecturas. Deus sabe. Por que Deus escolheu Davi? Deus sabe. Não é a troco de nada não, tá? Existe um processo de Deus acontecendo quando ninguém está te notando, ninguém vê. Você precisa entender isso. E tirar do teu coração essa angústia, essa ansiedade, esse desejo de estar logo naquela posição que você vai protagonizar algo. Se humilha, fica debaixo da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, te exaltará. A seu tempo. A seu tempo. Diga, eu quero o tempo de Deus para a minha vida. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero depender de Deus. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Quantos estão aí? Abrir a Bíblia. Quem não tiver Bíblia, nem no aplicativo, vai estar aí também no projetor. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando o Senhor já estava para levar Elias para o céu, por um quê? Redemoinho. Elias partiu de Gilgal em companhia de quem? Veja, isso aqui, irmãos, os estudiosos dizem que isso aqui, de onde a gente estava lá para aqui, tem aproximadamente 6 anos. Mais ou menos. Mais ou menos 6 anos. Onde Elias estava, quem estava do lado dele? Pronto. Houve o que da parte de Eliseu? Disponibilidade, perseverança. Um discipulado continuado. Continuado. Uma sujeição de coração. Irmãos, 6 anos depois, está Eliseu colado com Elias. E Elias está chegando aonde? Está partindo de Gilgal. Aí Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui. Fica aqui. Porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: necas de pitibiribas. Não mesmo. Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. Irmãos, quem está seguindo a Cristo, quem está seguindo, quem quer viver dependente de Deus, não pode desistir diante das primeiras objeções e empecilhos. Ainda que seja o próprio Senhor que deixa esses empecilhos virem e acontecerem. Seguir a Cristo, irmãos, a palavra de Deus diz que todos aqueles que desejam seguir piamente a Jesus sofrerão perseguições. Você já tem que botar na sua conta antes, ó. Faz as contas antes, ó. Você quer seguir a Cristo? Quer mesmo de verdade? Saiba, você terá perseguições. Esse mundo vai te odiar, como odiou Jesus.
Fica aí, eu vou para Betel. Eliseu disse o que para Elias? Meu irmão, você tem que estar colado, ó, junto. Fidelidade, companheirismo, comprometimento, está colado. Olha o que foi que aconteceu. E assim foram para Betel, então. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Ou seja, o assunto já estava o quê? Correndo no meio dos profetas. Meu irmão, uma coisa é a profecia entendida, e outra coisa é você andar na profecia. Preste atenção nisso. Uma coisa é ter um mapa, outra coisa é andar no terreno. Tem gente que gosta de ter mapa, mas não gosta de obedecer e sacrificar a carne no dia a dia para poder andar na promessa, andar na profecia do Senhor. Tem gente que gosta de saber de todas as profecias, mas não quer viver o amor. E a palavra de Deus diz o que lá em Coríntios? Ainda que eu tivesse todos os dons e conhecesse toda a ciência, todas as profecias e tudo, se não tiver amor, nada vale. Sabe o que é o amor? O amor é o que você vive, não é no espectro, é no terreno, é na pisada do dia a dia. Não é o que você fala, não é um sentimento, são atitudes diárias que você tem. É isso que é amor. Foi confundido amor com um romantismo. Deus, quando quis revelar o amor mais basal, não tem nada de romântico naquela cruz. Nada. Em Jesus lá pregado, exposto nu, na frente de todo mundo sangrando. Não tem. Mas isso é o amor expresso. É uma atitude de entrega até o fim. Amém ou não, pessoal? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Então disse Eliseu: eu também sei disso. Cala. Não precisa vocês ficarem me falando. Precisa me repetir o jornal. Eu já sei. E eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Elias então disse para Eliseu de novo: fica aqui, Eliseu, porque o Senhor agora me virou para onde? Eliseu olhou para ele e falou: não vai rolar, pô. Não vai, eu estou colado contigo. Tão certo como vive o Senhor, para onde você for, eu estou colado, não adianta. Eu não te deixarei. E assim foram os dois para Jericó. Aí os discípulos dos profetas que já estavam lá em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando... O texto da sua Bíblia não está repetido, não é porque aconteceu mesmo. Será elevado por sobre a tua cabeça? Ele disse: pessoal, eu já sei. Mas ele está fazendo meio que uma testificação, né? Ele está testificando. Onde ele vai passando, as confirmações estão o quê? Chegando. Ele disse: eu sei, pessoal. Calai-vos. Calai-vos. Versículo 6. Estão comigo ainda? Aí Elias lhe disse de novo. Você vê que tem paralelos, irmãos? Você vê que tem uma coisa parecida com o lance de Pedro com Jesus, as 3 vezes aqui também. Só que no lance de Pedro acabou negando, né? Jesus depois vem em busca dele de volta. É interessante isso, né, irmãos? Como Deus, no meio da história, deixa sombras que vão ser cumpridas em Cristo perfeitamente. Amém ou não? Olha só. Elias então disse para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. O Jordão, irmãos, era dessas regiões todas que ele falou aqui, era o lugar mais baixo que tinha. Quando a gente está vivendo um discipulado, uma caminhada com Jesus, com pessoas,
a gente tem que estar disposto a ir até onde for, irmãos. Caminhar junto. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Como é que você tem vivido a tua vida? É Jesus que diz para onde você vai, ou é você que diz para onde quer que Jesus vá? É você andando, tomando suas decisões e dizendo: Jesus, tu vai vir comigo, né? Tipo, eu estou fazendo. Vem? É isso que a gente está fazendo? É assim? A gente quer fazer os passos na frente e indo. E depois dizer: Jesus, vem aqui, assina embaixo. É depender de Deus isso? Não. Ambos foram andando juntos. Agora veja o destaque agora nesse versículo 7. Foram junto com eles, quantos? 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Mas eles ambos, os dois somente, pararam junto ao Jordão. Irmãos, cada um de nós tem que tomar a decisão a que distância a gente vai andar do nosso Senhor. Tem gente que quer andar como espectador de Jesus, quer ver as coisas que Jesus faz, mas não quer estar junto para poder sofrer, viver de perto o que ele vive. Jesus, ele disse assim: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem comunhão comigo. Essa palavra que Jesus falou foi tão dura que teve um monte de gente que deixou ele para trás ali naquele dia, quando ele pregou isso. Mas o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que seguir a Jesus não é observar Jesus à distância. Meu irmão, deixa eu trazer isso para uma linguagem, talvez que você interprete melhor. Alguém gostaria de estar num relacionamento, casado, onde o coração do outro está distante do seu? Gostaria? Onde você vive uma coisa e a pessoa só está observando você à distância? Você gostaria de viver isso? Claro que não. A gente quer alguém que faça o quê? Que partilhe de perto, juntinho. Que quando a gente ria, quando a gente chore. Não é assim que a gente precisa? Por que a gente acha que com Jesus é diferente? Não é não. Isso se revela muito na sua caminhada com a igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã. Deixa eu agora abrir esse parêntese aqui. Tem muita gente hoje que pensa que pode se relacionar com Cristo sem se relacionar com a noiva de Cristo. Não tem como. Não dá. Para você ter uma relação com Cristo, você vai ter obrigatoriamente que ter uma relação com a noiva dele. Jesus não vai abrir mão da noiva dele por causa de você, não. Você não é bonitinho assim, não. Você tem que vir fazer parte daquilo que é a noiva dele. Amém ou não? E o que é a noiva de Cristo? A igreja. E a igreja, existe a igreja de Cristo, mas essa igreja ela se divide em diversas congregações. Como, por exemplo, essa que você está aqui nessa noite. Isso aqui é uma congregação, é uma igreja. Que faz parte disso que chamamos de igreja de Cristo, que é um corpo só, espalhado por toda a face da terra. Esse corpo místico, ele se identifica em pequenos grupos e reuniões que acontecem espalhados em vários lugares, de diversas formas diferentes. E se alguém segue a Cristo, deve estar numa dessas congregações, de alguma forma. Mas muita gente quer viver, sabe como? Esses 50 aqui, ó, como espectador. Viver igreja, meu irmão, congregação, dói. Dói. Dói porque você tem que abrir mão do seu tempo. Dói porque você vai conhecer realidades dos irmãos que de onde você está hoje você não conhece.
Porque de longe você olha, todo mundo é bonitinho, não é não? Todo mundo é bonitinho de longe, agora encosta para tu ver. Cada um tem seus pepinos, cada um tem seus nozinhos pelas costas. Aí você não quer. Porque eu já tenho problema demais, vai vir mais problema para mim. Exato. Porque é nessa interação que Deus vai usando a vida de um para aperfeiçoar a vida do outro. Então não cabe isso, gente. Deixa eu dizer para vocês, vocês precisam estabelecer compromisso com uma congregação. Você que é daqui, você que disse que é daqui do Aprisco, das pessoas que são daqui do Aprisco, que dizem que são daqui do Aprisco, a minha perspectiva é otimista. É que talvez uns 40% só realmente sejam, de alguma maneira, comprometidas com essa obra. A maioria, 60%, é apenas espectador, irmãos. E eu vou dizer para vocês, você pode até fazer isso, ninguém vai fechar a porta nunca para você. Mas que essa é a postura que você tem que viver, né? Não. Você precisa se envolver mais, estar mais presente, se dedicar mais. Às vezes nem um compromisso mais básico que é ter um compromisso de dízimo e oferta no altar, você não tem. Que é básico. Eu vou lá, Deus me abençoa, Deus fala comigo, é ali que eu sou alimentado, vou levar minha oferta, meu dízimo. Nem isso não tem. Não se envolve, está sendo espectador. Eu espero que você esteja sendo espectador aqui, porque você está imbuído numa missão com Deus lá fora, muito que te puxa muito. Espero. Mas eu imagino que não é bem esse o caso, infelizmente. Em boa parte dos casos, a gente está envolvido com a nossa própria vida, e isso aqui se torna uma coisa secundária. Deus se torna uma coisa secundária. Vida devocional se torna uma coisa secundária. Quando eu tenho tempo, eu leio minha Bíblia. Meu irmão, não é desse jeito que Deus quer que você viva com sua Bíblia, não. Com a palavra, não. Quando eu tenho tempo, eu oro. Sabe o que vai acontecer com você? Na hora que você requisitar da sua alma estrutura para viver as situações da vida, ela não vai ter, porque você não tem vida de oração. E quem não tem vida de oração não suporta não, irmãos. Porque é na vida de oração onde a gente conecta com Deus para receber a seiva que vem dele e nos sustenta. Se você não tem vida devocional de oração particular com Deus, não estou falando aquele negócio corrido que você faz, não. Você chega agora, Senhor, muito obrigado pelo dia, tu sabes, tudo tu sabes. Uma oração até bem cristã, né? Tudo tu sabes. Mas, ele quer conversa, meu irmão. Ele quer intimidade com você. Você precisa disso. Acorda um pouquinho mais cedo. Conversa com teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Como é que quer depender de Deus? Gente que não ora. E você vai receber de onde o que você precisa receber para depender? Tem gente, irmãos, falei hoje de manhã aqui. Ah, meu Deus. Tem gente que é crente e não jejua, não. Não jejua, não. Você vai falar assim, jejum. A pessoa, como assim jejum? Intermitente? A palavra jejum entrou na vida da pessoa, não foi pela Bíblia, foi pelo Instagram. Das propostas de jejum intermitente que tem um monte de conta do Instagram. Irmãos, entenda. O jejum está na palavra de Deus, na mesma linha que oração está, que meditação na palavra está. Não existe essa hipótese. Na mente de Cristo, entenda, na mente de Jesus, não existe essa coisa. Por exemplo, se você seguisse Jesus, vou dar um exemplo para você. Se você seguisse Jesus mesmo, quando ele esteve em carne, ia ser assim, você ia estar junto com ele, né? E vocês iam para um lugar, para outro. Aí na hora que desse terça-feira, de tardinha, Jesus dizia, vamos parar para a gente comer alguma coisa, que vocês sabem, né, pessoal? Agora só amanhã, de tardinha. Como assim, mestre? Quando entrava no período da noite, que era considerado o início da quarta, que é da terça para a quarta, eles entravam em jejum. E geralmente era 2 vezes por. Um era na quarta, outro na sexta para o sábado. E aí, crentes? E aí, evangélicos? Tudo bem, evangélicos? Boa noite, evangélicos.
Sabe por que isso? Porque a gente quer ser os 50. A gente não quer ser um que está na beira do Jordão lá, que está vendo a coisa rachar. É isso aí. Eu espero que com essa palavra eu esteja movendo alguém a começar a jejuar essa semana. No Aprisco nós temos um jejum oficial, que acontece desde o início da igreja. Toda terça para quarta-feira. E se você precisar, a gente também se reúne 5 vezes, a gente se reúne entre a terça e a quarta pelo Zoom para orar junto. Se você quiser, te instruo tudo isso aí. Só é você perguntar, tem tudo certinho. Toda semana a gente está junto lá. Não precisa, Alex, se eu não quiser fazer junto, ter que estar nesse grupo, não sei o quê, não precisa você entrar em nada. Faça teu jejum. O que é jejum, Alex? De Instagram? Toma jeito, pessoal. Toma jeito, pessoal. O Instagram é o que você deveria cortar muito mais, mas tem que cortar é na base. É a comida mesmo. Jejum é abstinência total de alimentos por 24 horas. Para quê? Para que sua carne seja espizinhada, para que você diga para a tua carne, você não manda nessa banana aqui não. Quem manda é Jesus. Aí você entra na dependência de Deus, mortifica a vontade do seu corpo, pega aqueles períodos que você se dedicaria para as refeições, e faz refeições o quê? Espirituais. Pega a tua Bíblia para ler, vai botar uma meditação, bota um louvor, vai adorar, vai ler um texto bíblico, vai orar. Quebra esse frenesi louco que a vida e o mundo está te fazendo. O jejum faz você fazer uma quebra nessa loucura de vida que tua alma vive. Em nome de Jesus. Busca isso, meu irmão. Eu te convido, eu te convoco, eu te chamo. Abre a sua Bíblia rapidinho aí. Em Mateus. Abre aí rapidinho, só para vocês verem. Quando você jejua, o que é que você está fazendo? Você está renunciando uma coisa natural da tua carne, porque você está dizendo, eu estou num propósito de buscar depender de quem? De Deus. Porque eu estou querendo conhecer mais a Deus, porque eu quero fortalecer o meu espírito. Alex, em que caso o jejum não é apropriado? Só quando você tiver um problema muito sério de saúde e que você esteja impedido por causa disso. Com uma proibição médica séria de saúde. Porque toda vez que eu começo a orar, me dá logo uma dor de cabeça. Tem que dar mesmo, meu irmão. Tem que dar mesmo dor de cabeça, náusea. Você avisa o povo, gente, se eu desmaiar, vocês me arrastam lá para o quarto. Porque eu senti uma náusea, senti uma dor de cabeça. Faz sentir, meu irmão. Faz parte. Faz parte. Talvez você, até com o hábito, isso até melhore para você. Mas que sente. Tem semana que é duro. Tem semana que o jejum passa e você fala, poxa, glória a Deus. Tem semana, meu irmão, que cada horinha que passa é uma luta para você. Mas você está ali fazendo o quê? Mortificando sua carne, buscando ensinar a sua vida a depender de quem? De Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho. Normal, meu irmão. Você trabalha, eu também trabalho, todo mundo trabalha. Se você quer botar seu jejum no dia que você não trabalha, não fique esperando os feriados, então. Procura o sábado ou o domingo, sei lá. Mas prevê-se que o jejum aconteça no meio das nossas atividades comuns da vida. O jejum nunca foi uma atividade bíblica que desconectasse a pessoa da realidade dela do dia a dia. É isso que é o jejum? Olha aqui o que diz Mateus capítulo 6, que é onde Jesus fala sobre jejum. Jesus falou sobre jejum? Foi, pastor? Foi, pessoal. Jesus falou diretamente sobre jejum. Diretamente. É uma das disciplinas espirituais. Inclusive, diga-se de passagem, a própria palavra diz que existem castas malignas, espíritos malignos, que elas não saem a não ser que haja jejum combatendo ali. Olha só aqui. Versículo 16, 6:16. Alguém pode ler bem alto aí?
Só o iniciozinho? Opa, peraí de novo. Tem outra versão aí? Quantas Bíblias de vocês começa assim, quando jejuardes? Ou quando jejuarem? Pronto. Veja que não está escrito aí, se vocês jejuarem. Está, pessoal? Bom, se não está, se vocês jejuarem, isso não foi dado por Jesus, no entendimento dele, como uma opção. Ele está dizendo que você precisa jejuar, e na hora que isso for acontecer, ele dá uma instrução. Olha a instrução qual é. Não se mostre o quê? Contristado, entristecido, como os hipócritas. Tem gente, meu irmão, que gosta de falar que está no jejum, né? Não precisa você ficar espalhando. Está no seu jejumzinho, tem que comunicar em casa, se tem outras pessoas que não estão jejuando, beleza, mas não precisa ficar falando para todo mundo. Tem gente que vai mandar pintar uma camisa. Estou consagrando hoje. Não é isso, meu irmão, não. E não, tem gente que faz pior ainda. Tem gente que usa jejum para manipular o outro. Pega o telefone. Oi, tudo bom? Quero te dizer que abri um jejum por tua vida hoje. Abri por você hoje um jejum aqui, viu? A pessoa do outro lado, ai meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. É hoje que eu desço a sepultura. Usa o jejum como se fosse uma escopeta para apontar para a pessoa. Meu irmão, jejum é algo seu com Deus, pessoal. Não é para você usar como ferramenta de manipulação para outro, não. Faz teu jejum, apresenta as tuas causas, inclusive a vida dessa pessoa que você tentou fazer isso aí. Não precisa não, na tua oração tu apresenta lá. Porque quando você fala, já se torna um instrumento de manipulação e de controle espiritual. Toma cuidado com isso. Tem gente que já gosta desse negócio. Gente, tem um povo que está indo atrás de uns profetas de YouTube hoje aí, que só o sangue de Jesus tem poder. Ó, se mandar para mim, vai ouvir, viu? Se mandar para o meu WhatsApp, vai ouvir, viu? Membro dessa igreja aqui, a gente não é ensinado a viver isso aí não, tá? Esses profetas de YouTube que ficam fazendo exposição do que ele está fazendo pseudo pela vida das pessoas. Faça pela sua própria vida, meu irmão. Irmãos, toma jeito, irmãos. Vai buscar evangelho de verdade. Vai buscar Bíblia de verdade. Relação com Deus de verdade. Fica aí atrás dessas coisas soltas por aí. Não se alimenta disso, não. Isso é fast food. Isso não é a comida saudável que Deus tem para a tua vida, não. Acorda. Você pensa que não tem mais nada para aparecer no meio da igreja, rapaz, aparece essas coisas. É uma onda isso. É interessante. Por quê? Sabe por quê? Porque tem um rebanho de pessoas carentes, irmãos, dessa dependência de pastor, de líder, de coisa. Quando não é um, é outro, tem que levantar outro. Quando cai um, levanta outro. O que é isso, irmãos? Tem tua vida com Deus. Eu estou aqui ministrando, não sou nada, não sou melhor do que ninguém aqui, não. Eu estou apenas cumprindo aquilo que Deus me chamou lá atrás para eu fazer. Estou apenas com o manto aqui, cumprindo. Não tenho nada melhor do que você, nada. O acesso que eu tenho a Deus, você tem. O que passar disso é mentira, irmãos, é manipulação. Larga de besteira. Consagra a tua vida a Deus, vai jejuar, vai orar e vai ver o que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Não faça como os hipócritas que ficam querendo mostrar que jejuam, mas eles receberam já a sua recompensa. Você, quando jejuar, põe óleo na tua cabeça, lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, o teu Pai que te vê
em secreto te recompensará. A vida com Deus, meu irmão, é nas intoca. A vida real que você tem com Deus não é o textinho que você posta na rede social, não. É nas intoca. O que está acontecendo quando você acorda de manhã, é no teu quarto em secreto, é o que está se passando na tua cabeça, nos teus pensamentos aí. É aí onde está a tua vida com Deus. As pessoas vivem um esoterismo cristão, como se a vida com Deus tivesse a ver com coisas que se faz externamente e não com esse tratar interior de Deus dia a dia dentro do nosso coração. Oh, irmãos, seguir a Jesus não é como estar como esses 50 que pararam o quê? De longe. Só seguiu quem? Com os discípulos era a mesma coisa. Quando a coisa começou a arrochar com Jesus, uns começaram a ficar mais o quê? Distantes. Só ficou perto dele quem? Pedro, Tiago e João. E dos três ainda tinha um que ainda vinha e encostava no peito dele. Quem era? João. Por quê, irmãos? Porque a proximidade, quem determina sou eu. Jesus está aberto. Quando os caras começaram a conhecer ele, disseram assim: mestre, aonde tu moras? Aonde tu moras? Ele disse: vem e vê. Vem e vê. Jesus está aberto a todo que queira se achegar a ele. Agora você precisa decidir que nível de intimidade você quer. Porque sabe o que eu vou lhe dizer? Quanto mais perto tu fica, mais bênção é, mas mais também é cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Está lá Eliseu juntinho agora de Elias. Ficou 50 o quê? Para trás. Toma em que versículo? 7. Versículo 8. Olha só, viu? Elias, então, tomou o quê? Se você é pentecostal. Se você é tradicional, tomou o quê? A capa. Ele tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. Pá! Com o manto. Bateu nas águas do Jordão. Pá! Quem estava pertinho dele? Só Eliseu. As águas então se dividiram para os dois lados. E os dois passaram pelo meio do Jordão com os pés secos. Aleluia. Presta atenção. Tem situações que são divisores de águas nas nossas vidas, viu, irmãos? E às vezes a gente desperdiça essas oportunidades. Deus dá várias oportunidades na nossa vida que são como divisores de águas. A partir dali, irmãos, a vida de Eliseu nunca mais ia ser a mesma. Isso aqui faz uma figura do batismo, irmãos. Tem muitas pessoas que têm ouvido de Jesus, têm andado ouvindo o Evangelho, mas ainda não entregaram, não renderam a vida para Cristo, para descer as águas do batismo e assumir o seu comprometimento com o Senhor. Ainda não passaram pelas águas. Querem uma vida com Jesus, mas não querem o compromisso de passar pelas águas, de ver a velha criatura ficar para trás e a partir dali ser uma nova criatura. Tome sua decisão pelo seu batismo. Ainda haverá batismos aqui esse ano no Aprisco. Irmãos, quando eles passaram, veja que tudo tem um processo. Depois que eles passaram para o outro lado do Jordão, agora Elias vira para Eliseu. Olha só o que acontece aqui, irmãos. Quantos estão comigo ainda? Deixou o quê? A partir dali não tem mais ficar para trás. Agora estamos colados. Só está eu e você desse lado do Jordão. É o que você quer? É o que você quer, rapaz? Meu irmão, quando você se dispõe a andar com Deus,
Deus vai te perguntar a mesma coisa. E quando você responder, não vai ser mais uma resposta carnal, porque você fez um caminho. Quando você pedir, o teu pedido vai ser conforme o coração de Deus. O que que você quer? Se fosse aquele Eliseuzinho lá do início, talvez ele pedisse alguma coisa nada a ver. Mas esse Eliseu, que já andou o que andou, que já renunciou o que já renunciou, que já tomou várias negativas e perseverou, o que é que você quer? Olha o que é que ele disse. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então Eliseu disse, eu peço que tu me des por herança porção dobrada do teu espírito. Elias olhou aquilo e falou, ixi, rapaz, pegou. Eu não tenho como te dar isso. Só tem um que pode te dar isso. Elias não tinha como dar isso para ele. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, Alex, me dá porção dobrada, sei lá, da tua spin, do teu carro spin que tu tem. Eu falo, pô, não terminei nem de pagar a minha spin, vou te dar porção dobrada da minha spin como? Só se tu quiser os boletos. Estou brincando, que minha spin está paga, graças a Deus. Mas estou falando assim, é como se você pedisse a uma pessoa uma coisa que nem ela mesma tem controle sobre aquilo. É por isso que Elias disse, dura coisa me pediste. Dura coisa me pediste. Porque não depende somente de mim, não depende de mim. Olha só agora o que acontece. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. As pessoas, elas têm quando você fala do tema dependência de Deus, as pessoas têm uma dificuldade de saber até onde é eu que vou, até onde eu tenho que esperar Deus fazer, até onde são as circunstâncias que eu estou envolvido. Meu irmão, sempre é tudo. Mas veja aqui, está bem uma radiografia da situação. Eu comentava isso aqui sexta-feira, quando a gente estava aqui na nossa reunião de oração. Todas as sextas, de 5:30 da tarde às 7:30 da noite, a gente está aqui com tudo desligadinho, bem quietinho, silêncio, para se você quiser vir orar, a gente fica aqui orando. Toda sexta-feira, 5:30 da tarde às 7:30 da noite. É uma provocação, um espaço para te provocar a orar, a separar um tempo. Às vezes em casa, barulho, não sei o quê. Às vezes você quer vir mesmo porque quer estar em comunhão também. Afinal, a gente ora junto. Enfim. Mas sabe o que foi que aconteceu aqui, irmãos? Aqui nesse versículo a gente vê uma radiografia da dependência de Deus. Depender de Deus não é você ficar estagnado na tua vida. Pelo contrário. Quando você depende de Deus, você tem de Deus tudo o que você precisa para você saber o que você tem que fazer agora. Você não tem todos os passos sequentes. Mas aquilo que você precisa fazer hoje, agora, ele te entrega hoje. Amém ou não? Qual é o problema da gente? É que a gente quer ver tudo antes. Toda a rota antes. E Deus não vai dar toda a rota antes. Deus pode te dar um trechinho. Deus pode te dar apenas um passo. Porque Ele não quer que você ande autônomo por aí. Ele quer que você continue andando em quê? Na dependência dEle. Por isso que Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai. Por quê? Porque eu preciso fazer essa oração hoje, eu preciso fazer essa oração amanhã, depois de amanhã. Tem que ser todos os dias. Então veja só isso. Abriu a oportunidade para ele pedir. Abriu ou não? Deus abre a oportunidade para você pedir. Segundo, quando você pede, Deus vai liberar a palavra profética.
ele disse, Deus, por intermédio da boca de Elias, dura coisa tu pediste. Esse pedido ele está muito relacionado à lei da primogenitura que tinha lá, que as pessoas viviam. O primogênito, ele tinha essa porção dobrada da herança que era do pai. Então, ele tinha Eliseu como um pai para ele, e ele está dizendo, olha, eu sei que você, materialmente, não é a tua herança, não é material, a tua herança é espiritual. Eu quero essa porção dobrada, eu quero ser como o teu filho primogênito, eu quero dar continuidade ao que você está fazendo. Não é um pedido orgulhoso, porque às vezes pode parecer que ele está sendo orgulhoso, dizendo assim, eu quero ser 2 vezes mais poderoso do que você. Não é isso. Eu quero dar continuidade ao que você vem fazendo. Eu quero ser o teu filho primogênito, que vai dar sequência àquilo que Deus tem feito através de você. É isso que ele está dizendo. E isso foi agradável aos olhos do Senhor. Quando a gente pede alguma coisa ao Senhor, conforme a sua vontade, Ele nos dá. Agora, quando tu pede balelas, fora da vontade de Deus, só para gastar nos seus deleites, prazeres, a palavra de Deus diz lá em Tiago, sabe por que vocês pedem e não recebem? Porque pedem mal, para gastar nos vossos deleites e prazeres. Mas na hora que você estiver andando com Ele, que o coração dele o teu coração começa a bater na mesma batida do coração do Pai. Mesma coisa. Na hora que ele falar assim, o que é que você quer? Aquilo que você pedir vai estar antenado, harmonizado com o quê? Com o coração do Pai. E aí, meu irmão, é batata. É você pedir agora. Toda promessa está vinculada à tua obediência. Aonde é que eu entro? Você entra em obedecer a instrução que Deus te deu. Olha o que ele disse. Você me pediu uma dura coisa, mas vai se fazer. Se você estiver presente na hora que eu for tomado de ti. Agora, se você não tiver, não vai fazer não. Tem gente, irmãos, que acha assim, ó. Não, eu vou vivendo minha vida aqui de qualquer jeito e Deus vai fazer. Não. Não, meu irmão. Deus te salva pela graça, mas conquistar as bênçãos do Senhor na trajetória depende de você. Deus te salva pelos méritos de Cristo somente. Mas para viver as bênçãos do Senhor e a trajetória aqui, e o plano que Ele tem na tua vida aqui, tu tem que obedecer. Se obedece, vive. Se não obedece, não se fará. Você vai ver o mês passar, o ano passar, a década passar, e não vai se cumprir na sua vida. Porque você, ao invés de aplicar a sua vida, aquilo que Deus te direcionou a fazer, você está vivendo em desobediência, em rebeldia à vontade de Deus. Aí vai ser salvo pelo fogo. Aí o Senhor vai dizer, tu foi salvo pelo fogo, viu? Pelo fogo. Tu foi salvo mesmo na raspa do tacho. Agora eu vou te dizer, teve isso aqui que você poderia ter feito e não fez. Teve isso aqui que você poderia ter vivido e não viveu, porque desobedeceu. Teve esse sofrimento aqui, porque você, ao invés de obedecer a minha voz, você atendeu o teu coração, você atendeu as tuas carências, a tua dependência. E por isso você não viveu. Jesus curou um homem de cegueira. E o que Jesus fez para curar esse homem? Jesus pegou, encontrou com ele. O que é que você quer? Eu quero ver. Jesus fez um bolo de lama com cuspe. Passou no olho do homem. Botou no olho dele. E disse, pronto. Vai lá no tanque de Siloé e lava-te. E aí? Quem é que tem que ir? Não fique procurando saber o que você ainda não sabe. Obedeça o que você já sabe. Se ele me disse para eu ir no tanque de Siloé, é para lá que eu vou, meu irmão. Ele não foi curado simplesmente estando ali. Ele só foi curado quando ele cumpriu a obediência. Amém ou não, pessoal? Deus já liberou palavra para pessoas aqui, ó.
Palavras já foram liberadas dos céus para a vida de pessoas que estão vacilando e não se cumpriu na sua vida porque você não cumpriu ainda a tua obediência. Jesus já fez o bolo de cuspe, já fez, já botou, já plantou, agora tu não foi ainda no teu poço de Siloé se lavar. Só vai acontecer na hora que tu cumprir a tua obediência. Quantos estão ouvindo isso, irmãos? Ficaram quietos agora? Deve ser porque eu já estou me estirando demais, já vou terminar. Irmãos, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Mas se não me vires, não se fará. Lembram de Naamã? Lembram? Foi ele mesmo. Esse próprio cara aqui, ó, um dos milagres que Eliseu fez foi a cura de Naamã. Naamã saiu, cara importante, saiu para vir até na casa dele. Porque ele estava com lepra e precisava ser curado. Eliseu não sai de dentro de casa, não atende Naamã, manda um discípulo dele ir atender Naamã na porta e diz, ó, o meu Senhor mandou te dizer, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e tu ficarás livre da tua lepra. Você pensa que para Naamã é fácil? Você pensa que ele descer da autonomia dele para uma dependência de Deus é fácil? Hã? Não é não, meu irmão. Na hora que ele ouviu aquilo, primeiro que o cara não recebeu ele já ficou aqui, ó. Arrogância de espírito. Tem gente que não se humilha. Sabe o que acontece com quem não se humilha? É humilhado. Quem não, a si mesmo não se humilha, acaba sendo humilhado pela própria vida. Você está aí agora, sua vida precisa de conserto. Deus está te dando chance de tu consertar a tua vida, é só tu se humilhar. Tu está brincando. Aí está indo tudo por água abaixo, tua família está indo por água abaixo, as coisas estão indo por água abaixo. O plano de Deus na tua vida está indo por água abaixo. Aí tu está esperando o quê? Espera chegar então, porque a humilhação vem. Porque Deus, para te trazer para o centro da vontade dele, Ele não vai poupar esforços, não. Agora, o que é que custa? Tu ouvir a palavra de Deus? Se humilhar e obedecer? Foi o que os caras disseram para Naamã. Naamã ficou pirado. Que nada, rapaz! Oxi! Na Jordão, negócio de Jordão. Eu saio de lá, venho para cá. Minha terra tem rios melhores do que o Jordão. Eu vou ficar nada de Jordão, coisa nenhuma. Negócio de mergulhar. Você sou algum palhaço? Vai ficar... Eu sou palhaço. Oxi. Não é não, filho, filha. É Jesus que mandou. Se Jesus mandou, obedeça. Se ele fez bolo de cuspe com lama, problema dele. E você precisa se submeter. O agir de Deus na vida da gente é, cada um ele tem um agir na vida de uma pessoa. E cabe a cada um de nós nos sujeitar. Quantos estão entendendo o que é depender de Deus, irmãos, nessa noite? Ah, não vou não. E pegou o cavalo e ia voltar mesmo. Os caras que estavam com ele, foi que começaram, rapaz, tu já veio até aqui, o que é que custa, rapaz, tu obedecer? Rapaz, como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos faça dissuadir dos caminhos errados que a gente anda, né, pessoal? Como é importante ter comunhão com os irmãos, ter amigos, amigas, pessoas que estão perto e que nos ajudam a gente discernir o caminho errado que a gente às vezes está tomando. Esse pessoal fez Naamã voltar, e Naamã voltou e mergulhou 7 vezes. Aí eu fico imaginando tudo que está se passando e sendo desconstruído na vida de Naamã. Aprendendo a depender de quem? De Deus. De uma palavra que foi dada. Meu irmão, entenda uma coisa. A gente não precisa de nada mais do que uma palavra liberada de Deus. Nada. Uma palavra liberada do trono de Deus é tudo o que a gente precisa. Acabou, irmãos. O centurião sabia disso. Ele disse, Jesus disse, cadê, onde é que é para a gente ir lá curar o teu servo? Ele disse, não precisa você ir lá. Basta tu liberar uma palavra apenas e o meu servo lá vai ser curado. Ele entendia
isso. Então Eliseu está aqui agora dizendo o quê? Está os dois andando. Veja o que é que diz o próximo versículo. Toma onde? Indo eles o quê? Essa é a nossa vida com Jesus, irmãos. Essa precisa ser a nossa vida com Jesus, a vida com os nossos irmãos. Indo, andando e... É isso que a gente precisa viver, irmãos. E andando e conversando. Amém ou não? Sobre o quê? Sobre tudo. A gente precisa ir andando e conversando sobre tudo. Com Jesus é assim, na vida da congregação, com os irmãos chegados é assim. Marido e mulher tem que fazer o quê? Ir andando e conversando. Pais e filhos, andando. Não é assim que está escrito lá no Deuteronômio? Ensina os teus filhos. Não é assim? Andando, indo com eles, voltando no caminho. A gente precisa ir andando e conversando. O problema hoje é que a gente anda com quem não conversa e conversa com quem não anda. Viva o metaverso. A gente tem pessoas que têm um nível de relação pelas redes sociais, pelo WhatsApp com pessoas, mas não anda com a pessoa. E tem pessoas que estão com você diariamente, mas você nunca parou para realmente ter uma conversa com aquela pessoa. Por que será isso? Porque a gente não entendeu o poder que há dessa combinação de ir andando e conversando. Eles iam andando e conversando. De repente, meu irmão, de repente, Eliseu vê uma zoada, um negócio. Ele começou a olhar. Quando ele olha, irmãos, cavaleiros e carruagens de fogo. Preste atenção. Preste atenção. Cavaleiros e carruagens de fogo vieram e ele aqui olhando, e ele olhava para a carruagem daqui gritando para ele: meu pai, as carruagens de Israel e os seus cavaleiros. Ele, como é o nome que diz? Com um olho na missa, um olho no padre e outro na missa. Ele, ao mesmo tempo que o sobrenatural estava acontecendo, ele estava focado em quê? Eu não posso deixar esse cara, não posso deixar, ele não vai sumir daqui não. Apareceu os carros. Meu pai, viu os carros ali? E a carruagem de fogo passa, e só a carruagem que corta eles dois separa. Só Deus para cortar ali, irmãos. Só Deus. Ninguém conseguiu tirar Eliseu de Elias. Só Deus. É assim que tem que ser com a gente, meu irmão. É assim que tem. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Porque tem união que Deus faz, que só Ele pode separar. E essa união começou naquele dia, que Elias estava nas ondas dele, e Deus disse: quem vai te substituir é Eliseu. Você vai ungir Eliseu. A primeira vez que o manto veio sobre Eliseu, Eliseu não escolheu nada, quem escolheu foi Deus. Mas agora, para esse manto estar sobre ele, ele teve que perseverar para poder ver aquele manto cair. Quando nós somos santificados por Deus, meu irmão, tem a santificação que é Jesus que faz pela sua cruz na nossa vida, que nós não teríamos nunca como fazer. É quando Ele chama você e diz assim: olha, você é meu agora. É como se Jesus vem com o manto dele de sangue e diz assim: ó, você é meu. Isso é a santificação imediata, é a santificação instantânea,
que vive aquele que se converte, que entregou sua vida a Cristo. Porém, na jornada, existe uma santificação, que é a santificação progressiva, processual, que é o Espírito que faz, mas que conta também com a nossa perseverança na obediência a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Essa daqui, ele teve que perseverar. Quando o carro passou, ele aí ficou para um lado. Estou parecendo aquele cara do Instagram que fala da vida difícil, né? Que o pessoal joga coisa em cima dele. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram esse cara? Aí ele caiu, levantou, a carruagem passou. Depois que a carruagem passou, o redemoinho. Aí lá vai quem? Elias agora o quê? Subindo aonde? No redemoinho. E está aqui o quê? Eliseu orando. E aí está Elias subindo no redemoinho com o quê? O manto. Ó. Quando foi levantado a capa, ou seja, Deus, aquela capa, precisou passar por quem? Por Deus. Para depois chegar em quem? Em Eliseu. Porque só Deus podia dar o quê? Porção dobrada do Espírito que estava sobre quem? Elias. A capa, então, caiu. Quando a capa caiu, ele viu, contemplou, indo embora. Os 50 ficaram tudo de longe olhando, não entenderam direito, só quem está perto é que vê tudo. Os 50 depois tentam encontrar e dizem assim, a gente vai atrás dele para ver se acha, se não caiu em algum lugar aí. Ele disse, não vai não. Mas o pessoal insistia, ele disse, então vai procurar. Não acharam mais. E na verdade, Elias compõe esse pequeno grupo, pequena quantidade de pessoas que não viram a morte, como todos os outros homens viram. Enfim, ele foi tomado a capa, caiu, olha o que diz. Então ele levantou, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quem é do aprisco on sabe exatamente do que eu estou falando aqui agora. Piada interna. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Primeiro porque ele estava sentido, e rasgar as vestes era uma atitude de pranto, de choro, de dor. Ele não estava ali preocupado só com o êxito dele, ele estava também sentindo que seu mestre tinha acabado de partir. Mas também dizendo, não mais essas vestes, agora um novo manto. Amém, pessoal? Um novo manto. E ele pegou aquele manto, levantou o manto que Elias deixara cair, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Ele tinha visto o que Elias fez na borda do Jordão, quando eles passaram antes. O que foi que Elias tinha feito? Enrolou, e o quê? Ele, assim como faz o seu discípulo, assim como faz o seu mestre, assim faz também o quê? O seu discípulo. Ele pegou o manto, enrolou e bateu. Olha, irmãos, ele diz assim, ó, cadê? Será que ele bateu e a água não abriu logo? E ele disse, cadê o Senhor? Por quê? Porque Deus não queria fazer ele entender que era o manto. Era o Senhor do manto. Amém ou não, irmãos? Não é o manto, é o Senhor do manto. Não é o manto, é o Senhor do manto. Não é o manto, é o Senhor do manto. Aleluia! Oh, glória! É o Senhor do manto que diz para que serve. Ele diz, cadê tu? E aí, as águas aí, ó.
abrem de um lado e de outro, e ele passa, e lá vem ele. Pense a cena, irmãos, eu sou imaginativo pra caramba, não tem jeito. Eu penso a cena, aí vem ele com o manto na mão, vestes rasgadas, e os 50 caras, tudo assim, ó. Como é que é isso, velho? Olha o que diz. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, viram Eliseu, vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra e lhe disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do seu Senhor, porque pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado. Irmãos, eles disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Não tem uma coisa que seja maior para um servo de Cristo, que alguém abra a boca e diga, sobre essa pessoa repousa o Espírito de Cristo. Não tem, olha como essa pessoa parece com Jesus. Olha como Cristo se vê na vida de fulano, de fulana, de Beltrano, de Beltrana. Ah, irmãos, viver dependência do Senhor. É algo que vai para além de você. Antes de você nascer. Deus já te escolheu. E ainda depois que você morre, há uma unção que permanece. Irmãos, você sabe qual foi o último milagre que a Bíblia narra de Eliseu? Vocês têm noção? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Por favor. Deixa eu ver onde foi, eu anotei aqui, irmãos. 2 Reis, mesmo livro, 13. Olha, irmãos, muito tempo passou, Eliseu fez tanta coisa, irmãos. O cara era dar pá virada, meu irmão, você não tem noção, não. Era um negócio sério. O cara estava de um jeito que o exército inimigo estava lá planejando uma coisa. Ele estava aqui no quarto orando, Deus diz, agora o que eles estão conversando lá é isso, isso e aquilo. Vá para o rei e fale tudinho como é a estratégia. O cara do quarto dele orando, Deus dava todas as estratégias dos exércitos adversários na mão dele, para ele entregar para o rei. Machado flutuou, transformou águas malignas em boas, ressuscitou uma criança. Várias coisas. Mas vamos lá, é 2 Reis quanto? O último de hoje, gente, para a gente ir embora. Mas antes a gente vai ofertar, claro. 2 Reis 13, 20, olha só. O homem de Deus ficou muito irritado. E com ele disse, deverias ter batido 5 ou 6 vezes. Não. 2 Reis o quê? Não, gente. Ah, sim. Aí 20. Depois disso, Eliseu morreu. É porque na minha Bíblia está versículo 20, ó. Ah, eu que li o 19, não foi? Oh, meu Deus. Depois disso, Eliseu morreu. E foi o quê, pessoal? Veja como é a unção, irmão. As tropas dos moabitas invadiam a terra no início do ano. E certa vez, algumas pessoas estavam sepultando um homem, quando viram uma dessas tropas. E jogaram esse homem na sepultura de Eliseu. Quando esse homem encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Meu irmão, que doideira, velho!
Que é isso, irmãos? O cara já estava morto, sepultado, mas a unção permanece. A unção permanece, meu irmão. A unção permanece. Muitos de nós aqui, somos reflexo da unção de também outros que já partiram, sim ou não? Porque tem uma unção que permanece. Glórias a Deus por isso. Meu irmão, viver na dependência de Deus, é isso aí, é crer que Deus fará. Tem muitos servos e servas de Deus que partiram daqui e não viram, mas a unção deles permaneceu e aquilo que Deus lhes prometeu se cumpriu. Creia, meu irmão, no Senhor e dependa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Baixe sua cabeça um pouquinho. Quantos aqui hoje podem dizer: eu quero viver debaixo da dependência de Deus. Eu quero viver debaixo da dependência do Senhor. Aleluia. Eu vou pegar o teclado, né? Sabe levar toda? Vai? Vamos cantar essa música.